Uma coisa que eu falo muito pouco para as pessoas, mas que foi fundamental para a minha formação, foi o fato de eu ter sido atleta. Atleta de natação, em que treinava 6 dias por semana, vários dos dias 2 vezes. Enfim, isso me trouxe muita bagagem como executivo depois, como líder de empresa. Você vai pensar, poxa, mas tem alguma coisa a ver atleta de natação com líder de empresa, com CEO? Sim, tem muito a ver. E eu recebi esse livro aqui, O Algoritmo da Vitória, aqui, do José Salib Neto e da Adriana Salles Gomes, que é sensacional. O que eles fizeram? Eles foram lá e pegaram os principais técnicos, que eles chamam de coaches, mas técnicos, treinadores esportivos do mundo, de todos os tempos, e dissecaram essas pessoas. Conversaram com vários deles, leram biografias, entenderam o que estava por trás dos grandes líderes esportivos do mundo e colocaram neste livro, e é sobre isso que a gente vai falar agora. E um dos, até treinadores, um dos coaches que foram citados muito aqui é o Bob Bowman, que é o técnico de simplesmente Michael Phelps, o maior atleta olímpico de todos os tempos. João, primeiro deixa eu dizer que eu estou super feliz de estar aqui, eu te agradeço a oportunidade, acho o máximo você ter sido atleta. Existem vários empresários, há vários empreendedores e vários líderes empresariais que foram atletas, acho que as coisas estão muito ligadas mesmo, e a gente até cita, e o João está citado no livro, viu, gente, também. A gente fala um pouquinho, né, no final a gente faz essa relação entre as coisas. A gente, na verdade, a gente concluiu que o livro ajuda muito, eu acho que para o esporte, para desenvolver o esporte no país, nas escolas, nos clubes, etc. E esse era um dos nossos objetivos, mas ele também ajuda em todas as situações que tem grupos de pessoas. Ele traz lições para sempre que tem grupos de pessoas. Então, nas empresas, nas famílias. Eu tive um monte de ideia com o meu filho, por exemplo, a partir disso aqui, dessa pesquisa que a gente fez de 5 anos. Então, Bob Bowman nos deu a honra de, inclusive, fazer um endorsement, um endosso para a capa, falando que o livro era uma coisa muito diferente de tudo que ele tinha visto, como ele tinha gostado disso. A gente traduziu para ele poder ler e tal. Então, foi muito legal. O que o Bowman faz? No livro, a gente chegou a pesquisar mais ou menos uns 200 técnicos de diferentes esportes, né? E de países diferentes, enfim, e tempos diferentes, épocas diferentes, para ver se tinha alguma coisa em comum que perpassasse todo esse tempo, esse espaço diferente aí. E por que o Bowman é especial? Todo mundo fala, não, Phelps qualquer um, até eu ia treinar e o cara ia ganhar, porque ele foi feito para o esporte, ele tem o corpo perfeito para o esporte, envergadura, tudo, né? Enfim, não é bem assim. A gente viu vários casos em que eram talentos enormes e que não conseguiram ser campeões. Então, tem uma preparação para ser campeão e tem um aspecto que o John Wooden, do basquete, chamava de caráter. Caráter é o nome simples para isso, mas caráter não é ser bom caráter, ser honesto, não é nada disso. É um conjunto de características que envolve resiliência, que envolve querer aprender sempre, que envolve uma coisa incrível, envolve respeito pelo adversário, você gostar do adversário e respeitar o adversário, isso está na job description aí desse caráter. Envolve uma série de coisas que também tem a ver com o talento físico. E isso tem uma parte que é natural e tem uma parte que é desenvolvida, uma parte bem importante que é desenvolvida. E o Bob Bowman, e esse desenvolvimento tem um outro truque aí, que você desenvolve o atleta jovem e depois você desenvolve o atleta maduro. A maioria acha que você só precisa... a maioria dos técnicos, né? E eu acho que isso vale para o nosso mundo das empresas, a maioria dos técnicos acha que só precisa desenvolver o atleta jovem, que quando está maduro, quando é experiente, o cara roda sozinho, né? E que o Bowman é um dos casos que não caiu nessa armadilha, porque ele conheceu, porque em geral são técnicos diferentes, né? O técnico sei lá, do futebol do time jovem, né? Sub-20. É um e depois o profissional é outro. É outro. E aí o outro já não consegue ver aquele como jovem. Então, o Bowman, ele mostra isso porque ele manteve o olhar sobre o Michael Phelps como se fosse aquela criança que ele pegou com 11, 12 anos de idade.
Então, ele não parou nunca de formar, e ele entendeu isso, como era importante essa formação contínua, e aí a gente viu que todos os técnicos faziam isso. Então, o Cruyff, por exemplo, para o cara que era super experiente, aquele jogador que tinha custado milhões de dólares, o Cruyff fazia o cara treinar como é que fazia chute com as várias posições do pé, com a ponta do pé, com a lateral direita, com a lateral esquerda, com o calcanhar. Imagina você chegar para um atleta, tem atleta que nem aceita isso, né? Ai, vai me ensinar, como é que pode? O Cruyff fazia treinar isso, o Tele Santana aqui no Brasil fazia treinar isso. História que o próprio Raí conta do Cafu, quando foi lá, chegou, time principal, e o Tele Santana ficou forçando para ele treinar cruzamento. Né? E Cafu virou um dos maiores laterais direitos da história do futebol mundial. O Alex Ferguson meio que criou o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo ele não tinha timing de passada, ele já valia milhões de dólares, porque ele era muito talentoso, mas faltava um monte de coisa, que ele foi lá treinar no Cristiano. Ele olhou para o Cristiano como um mármore a ser esculpido, que nem o Michelangelo, entendeu? E aí ele conseguiu. O próprio Nuno Cobra, quando pegou Ayrton Senna, 83, 84, ele estava entrando na Fórmula 1, e o Senna tinha todo o potencial, mas ele fazia corridas pequenas. E quando foi para a Fórmula 1, o Nuno fez um trabalho para ele, que acho que foi talvez um dos primeiros atletas de Fórmula 1 que realmente foi evoluindo depois fisicamente muito. Depois veio os atletas profissionais, né? Agora a gente tem Hamilton, enfim, tem caras sensacionais. Mudou. Mas exatamente. Foi muito diferente. Outro exemplo desses é o próprio Larry Passos, que pegou o Guga pequenininho, né? Exato. E foi desenvolvendo o Guga para chegar. E aí eu quero emendar outra pergunta, que a gente pega, por exemplo, Brasil, até então, se a gente pega quando o Guga começou, a gente tinha lá atrás, até que é citada, a própria Maria Esther Bueno, mas o Brasil não era um país com nenhuma tradição no tênis. Não. E, de repente, o Brasil virou o país que teve o número 1 do mundo, né? Tricampeão de Roland Garros e tal. Um treinador consegue mudar um atleta, um treinador precisa ter uma estrutura, não estou falando que é ruim ter uma estrutura de país como os Estados Unidos, mas um treinador consegue fazer um time campeão? Consegue, eu estou super convencida disso. É claro que é uma carga, é um desafio gigante, é uma pressão gigante. Esses grandes técnicos que fizeram isso, e a gente viu vários casos de técnicos que não tinham nenhuma estrutura. Você tá só um que eu adoro aqui, que é a Larissa Preobrazhenskaya, eu até aprendi a pronunciar o sobrenome sem gaguejar, que é a mãe do tênis russo, é considerada a mãe do tênis russo. Ela começou o tênis feminino russo, né, que está sempre nos primeiros lugares do ranking, então ela criou toda uma tradição de tênis russo, e ela começou numa União Soviética que desprezava o tênis porque era um esporte burguês. Então ela não teve quase condições, ela tinha, assim, no inverno ela tinha que treinar, o inverno de Moscou é muito rigoroso, tinha que treinar em quadra fechada. Davam para ela meia quadra com paredão que ela dividia com uma outra técnica, ou seja, nossa, era uma condição assim péssima de treino, ela não tinha nenhuma condição. Eu acho muito importante destacar que todos esses treinadores, a gente então estudou uns 200 e pegou 20, nos 200 a gente achou esses traços do algoritmo da vitória, mas em 20 a gente achou que esses 20 simbolizavam realmente o algoritmo da vitória. E uma das coisas da formação é a questão cultural, que é uma coisa que o técnico brasileiro talvez não trabalhe muito, mas Bernardinho e Zé Roberto, por exemplo, que são técnicos que estão no livro, técnicos do vôlei, trabalham muito. Os atletas deles, com os quais a gente conversou, falaram, nossa, eles falam muito para a gente, leia isso, eles contam histórias, eles formam as pessoas mesmo, desenvolvem as pessoas como pessoas, não só como atletas. Isso é um ótimo ponto. O líder da empresa ele não tem que ficar olhando só a produtividade, só se o cara trabalhou de tal hora a tal hora, se vendeu ou não. Como ele trabalha a formação daquele indivíduo como ser humano, como cultura. O próprio Jorge Jesus, vocês citam lá, né? Um outro ponto legal, tem vários pontos legais, mas vamos lá, alguns pontos legais que eu achei que conversam muito com as empresas, mas eu queria ouvir de você. Nos esportes, a questão dos rituais é algo muito importante, né? O ritual que o cara vai fazer, e nas empresas? A gente viu que superstições, o que a gente vê como superstição olhando de fora, na verdade é um ritual para ganhar foco. A gente como torcedora, e eu sou uma torcedora, né? O Salib foi atleta, eu só entrei na história como torcedora.
quando o pessoal se desestabiliza, né, começa a perder o jogo, chora, grita, tal, você fala assim, nossa, esse cara está desequilibrado, precisa de psicólogo. Pode ser que precise de psicólogo, não tô tirando essa possibilidade. Mas o que a gente viu que, na maioria das vezes, acontece, e que todos esses técnicos cuidam disso, é que, na verdade, é uma incapacidade de manter o foco por muito tempo. É uma incapacidade de manter o estado ideal de performance por muito tempo. E tem vários recursos para fazer isso. E isso vale para as empresas tal e qual. A gente ficou convencido que tal e qual. Então, como é que você mantém o estado ideal de performance, né? Essa capacidade de focar por mais tempo nos seus funcionários? E uma das coisas é o ritual. Tem várias coisas lá que a gente descobriu. Primeiro, uma descoberta, por exemplo, você citou o Senna e o Nuno Cobra. O que é jogo mental? Que isso é um jogo mental, né? O jogo mental, na verdade, ele é físico também. Então, você não pode pensar só em mente, é mente e corpo. Então, isso mostra, por exemplo, que precisa ter relaxamento, junto com os exercícios de foco, precisa ter exercício de relaxamento. Então, essa foi uma das grandes descobertas. Inclusive, até velocistas, por exemplo, fazem exercício de relaxamento de mão, relaxamento de boca. Sabe o sorriso do Usain Bolt? Tem a ver com relaxamento de boca. Eu vi, você fala muito aqui. Isso numa empresa também, né? Porque também, total. Ele tem que estar o relaxamento ele vai trazer um equilíbrio maior para ele conseguir performar bem numa venda, numa reunião com a sua equipe, no momento de palestra para milhares de pessoas. Casa muito isso também, né? Casa muito. É aquele chefe que fala trabalha, 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 ou o técnico que fala treina, 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 não está entendendo nada. Porque se o cara não relaxar, ele não vai manter o foco. E se ele não... E outra coisa é o ritual. O ritual é uma maneira de focar todo mundo. Então, esses caras criam rituais, a gente falou do John Wooden. O John Wooden tinha um ritual bobo, que era de calçar o tênis e arrumar a meia. Ele ficava horas, os caras, eu imagino que até no começo o atleta devia falar, o que esse louco está fazendo eu ficar tanto tempo aqui arrumando a meia? Essa parte é sensacional, você fala assim, logo quando os caras começam a treinar com ele, um dos principais treinadores da história do planeta, ele fica um tempão, horas ensinando todo mundo a colocar as meias. Exatamente. Exatamente, completamente. Um treinador e o cara está aqui 1 hora ensinando a colocar a meia. Tipo... Exato. Ou então, quando está assim no jogo, também uma coisa que ele fazia é que, na hora de cantar o hino, por exemplo, ele fazia um desenho com os atletas do posicionamento. Você achava, não, é uma tática, ele está bolando qual vai ser a tática. Tal. Não, ele estava desenhando o posicionamento no hino. Quer dizer, nada a ver, nada a ver. Que virou uma superstição, que a gente chamaria de superstição, mas, na verdade, botava todo mundo no jogo, no foco. Colocar no momento presente, o que tanto se fala de mindfulness hoje, esses rituais colocam você com aquela preparação muito forte, né? Exato. Uma outra coisa muito legal que eu achei, que mega conversa com a empresa, que é o fato de um treinador, de um coach, manter uma personalidade indesejável naquele time é um fator de quebra de confiança do treinador, do líder, com o seu time. Exato. Para mim é muito na empresa também. Queria que você falasse sobre isso. Dos dois lados. Um é você manter na equipe, na sua equipe, alguém que não tenha uma personalidade legal, por melhor jogador que esse cara seja, ou quando o líder ele afasta alguém do time, mas que é querido pelos outros e alguém que realmente performa bem. Esses dois casos quebra a confiança do líder com a sua equipe. Isso é provado no livro, né, nesse livro aqui, gente, O Algoritmo da Vitória. E para mim é muito verdade no mundo corporativo também, né, Dri? E aí esses técnicos, a gente viu que eles constroem essa confiança de várias maneiras. Primeiro, eles confiam, eles mostram assintosamente que eles confiam nos funcionários. Eles têm que dar o exemplo de que eles confiam. Aí, em várias empresas, já caiu, né? Já não deu certo, porque os caras não mostram isso. Na hora que ficam vigiando, trabalho remoto, será que você está trabalhando mesmo ou não? Agora, você está trabalhando, você está vendo videogame, você está vendo... Exato. Aí já quebrou a confiança, né? Já quebrou. Já não dá para fazer essa jogada de time de jogar sem pensar.
A outra coisa, depois eles têm que fazer os jogadores confiarem neles acima de qualquer coisa. E aí, confiar acima de qualquer coisa tem a ver com essa transparência, inclusive vários lá treinadores falavam coisas difíceis, por exemplo, esse tipo de conversa que tem entre treinador e o diretor de futebol, por exemplo, nos times de futebol, né, que nunca chega nos jogadores, e que acontece muito nas empresas também, né? O chefe direto tem conversa com o outro chefe, e você não fica sabendo, aí fica aquela fofoca, ai, o que será que eles estão falando, o que será que vai acontecer tal? Esses técnicos, eles fazem muita questão de serem transparentes e falarem as coisas. E eles tomam muito cuidado, por exemplo, o Guardiola, logo que entrou no Barcelona, uma das primeiras atitudes, e aí tem jogador brasileiro na história também, que eu não vou mencionar, foi tirar os jogadores que ele achava, que ele estava convencido que estavam desagregando o time, que estavam criando as maçãs podres, né? Criando intriga, exatamente. Isso é muito comum em time brasileiro. Às vezes chega um treinador bem intencionado em time de futebol, que, enfim, está o tempo todo no noticiário, chega o cara bem intencionado, e aí tem aquele que vive falando, pode ser um super craque, mas vive fazendo intriga, criando animosidade entre um e o outro, tal, tem que ser afastado. Não dá para ele continuar. Não quer dizer que não tenha segunda chances. Esses caras dão segunda chances, mas eles dão de uma maneira controlada que não deixe que aquele cara contamine o resto, né? Isso é uma coisa importante de ver. E aí tem uma outra coisa importante para confiar nele treinador, porque a gente descobriu também que os grandes times, eles sempre têm um craque. Não tem essa história de que não tem craque. Tem craque. É importante ter craque. É importante ter craque, aquele cara que se destaca. Mas é importante que os outros não vejam que esse craque tem um tratamento diferente, desproporcionalmente diferente ao que ele apresenta. Quer dizer, e o treinador que dá esse tratamento desproporcional, que trata esse craque diferente de todos os outros, ele perde completamente a confiança, os outros não servem o craque e dá tudo errado. Então, ter o craque num time desse não adianta. E o melhor exemplo disso é um cara que é o Bill Belichick no futebol americano, e o Tom Brady. O Tom Brady é tratado exatamente igual os outros são tratados. E esse talvez a melhor dupla, eu acho, da história da NFL, né? Exatamente. Então, e o Bill Belichick, que são, assim, foi sensacional que eles construíram. E se não me engano, até no começo, agora eu não lembro se essa história que o treinador ele teve que separar alguém, tirar algum jogador lá que realmente não estava agregando no time, ele teve que separar. Na troca, na verdade, né? Ele tirou um cara que era o craque, era o querido do dirigente, inclusive, para pôr o Tom Brady. Aliás, a aposta no Tom Brady é uma coisa sensacional, porque o Tom Brady foi escolhido lá no final, ninguém dava nada por ele. 199 do draft, né? Então, assim, que tiveram 198 escolhas para escolher o maior campeão da história do futebol americano, né? E aí, mas nada por acaso. Eu quero ler aqui. Desculpa, Adri. Não, só rapidinho. O Tom Brady é um exemplo daquilo que a gente falou, porque o que chamou a atenção do Belichick no Tom Brady, do Belichick e da equipe, porque ele trabalha em equipe, é claro que não é só ele, é o caráter do Tom Brady. É essa coisa de não se abalar com, por exemplo, ele foi rejeitado 198 vezes e não se abalou, continuou lá firme e forte. Então, isso é uma coisa incrível, assim, faz uma diferença, e isso também com Michael Jordan, essa história se repete, viu? Ela não é tão rara, não. E o livro tem, assim, vocês pegaram uns treinadores sensacionais, como o Phil Jackson, que a gente não citou aqui. Phil Jackson, ele teve simplesmente Michael Jordan, depois Kobe Bryant. O cara, assim, foi... E ele colocava, o Phil Jackson colocava a turma toda para meditar. Isso em 90 e tantos, sabe? Já colocava a turma para meditar. Quando ninguém falava de meditação, ele pegava aqueles brutamontes, aqueles caras gigantescos, estrelas mundiais, e deixava os caras lá fazendo relaxamento e meditação, né? Então, isso mostra o papel do líder. Eu queria fazer mais 1000 perguntas, vou falar mais 2 coisas, tá? Tá. O tempo já foi mais, mas enfim. Uma que eu achei muito interessante, até notei aqui, a definição do Sir Alex Ferguson sobre liderança.
que é ter controle sobre si e os outros. 2, ser observador para encontrar perigos e oportunidades. E 3, saber administrar mudanças. Isso, para mim, é empresa. É empresa total. Mas eu tenho uma muito interessante, que é o seguinte: ele criou uma rotina muito interessante para o time dele, porque ele combinava com os caras que eles tinham que controlar o jogo, essa coisa do controle, no primeiro tempo inteiro e nos 30 minutos do segundo tempo, e que o ataque, eles se poupavam e sabiam que nos 15 minutos finais eles tinham que dar tudo. Então, os 15 minutos finais eram o terror dos adversários, todo mundo já ficava com medo, porque sabia que 15 minutos... Isso era público, né? 15 minutos finais, a coisa vem com tudo, e isso dava uma segurança e uma sensação de controle para os atletas de que como que eles tinham que agir, né? E agir mais na defesa num determinado momento, para depois agir mais no ataque, aí todos em conjunto na defesa e depois no ataque, que organizava muitas coisas, enfim. Isso é liderança. Para mim, isso é cultura corporativa. Ele criou a cultura de que no final do jogo o time ia estar com aquela vontade, com aquela garra, com aquilo tudo. Então, isso é a cultura. Mesmo que o cara estivesse cansado, e o adversário sabia também. E numa empresa, da mesma forma, se você cria uma cultura, qualquer que seja uma cultura mais agressiva, como algumas empresas, seja uma cultura mais inclusiva, cooperativa, como a Gaia, quem está lá sabe que é isso. Porque criou-se essa cultura. Ah, mas eu não sou assim. Paciência, vai ser assim. Assim como o cara que está jogando com esse líder, com esse treinador, saber que no final ele ia dar tudo, o cara que trabalha numa cultura forte, ele sabe que a cultura é daquele jeito, né? E isso fortalece muito o time. E aí eu tenho aqui, eu vou ler um trechinho bem rápido. Ó, gente, livro Algoritmo da Vitória, super interessante. Para quem gosta de esporte, nem se fala, obviamente, que são os maiores treinadores da história do planeta. E mesmo para quem não curte esporte, não conhece muito, você vai pegar paralelos do mundo esportivo, que é um mundo que exige uma performance maravilhosa, para o mundo corporativo também. Então é muito interessante. Essa pergunta, você que está ouvindo aqui, você que está assistindo a gente, responda rápido. No alpinismo, qual é o fator de sucesso mais crítico? Vamos lá. Primeiro, talento e caráter do atleta. Alpinismo, hein? 2, desenvolvimento. 3, jogo mental. 4, estratégia do planejamento à execução. E 5, nenhuma das anteriores. Quando eu li isso aqui, a minha resposta dele foi estratégia. Para o cara ser um bom alpinista, ele tem que fazer estratégia, tal, para onde eu vou subir, tal. E para minha surpresa, neste livrinho aqui, não está dizendo que este é o principal fator. O principal fator é outro, né, Dri? Exatamente. Segundo todos os alpinistas, o principal fator é time, e você nunca pensa em time nessa resposta para alpinista. Em geral, aí eu preciso até citar uma frase do Bernardinho, que eu achei maravilhosa: todo esporte é coletivo, até o esporte individual é coletivo. Nem que seja o coletivo ali, é o técnico Sim. com o seu atleta, mas ele é coletivo, e o preparador físico, né? E a pessoa... Aliás, a gente falou do Alex Ferguson. O Alex Ferguson viu o time até como o cara que levava a toalha para os atletas, a moça do cafezinho, tudo isso era time, viu? Isso é empresa. Para mim, isso é empresa. A pessoa do cafezinho é empresa, o diretor, o presidente da empresa, quem paga a conta da empresa, o motoboy da empresa, né? Exatamente. Eu acho que tem várias lições que a gente tem discutido no meio corporativo e que todo mundo coloca um muro na frente e tem uma resistência a aceitar. Na hora que isso vem do esporte, eu acho que a resistência baixa. Você consegue ver o exemplo num outro campo, né, de acontecimentos aí, num outro local. Só que eles enfrentam coisas que você enfrenta, como ser exposto, por exemplo. No esporte, se a pessoa erra durante uma competição, ela está exposta ao público, e a crítica do público, a crítica da mídia, ela está super exposta. Ela está com a pressão do tempo lá, que é uma coisa que a gente tem muito no mundo corporativo. Estamos sempre com a pressão do tempo, e cada vez mais todo mundo fala velocidade. É uma coisa complicada, né? Então, eles estão nessa situação mais limite, que a gente pode se identificar com ela, e, ao mesmo tempo, eles não são outra empresa. Isso não está vindo de um guru de empresa, está vindo de um atleta, está vindo de um técnico. E eu aí acho que a resistência a esse tipo de informação baixa, e a gente consegue entender melhor
se aquilo faz sentido ou não faz sentido, né? E no caso do alpinista é isso, só para fechar, porque o alpinista depende muito, e aí depende mesmo, porque é uma questão de vida ou morte, do outro cara que está lá segurando a corda, segurando o gancho para ele subir. Os dois dependem mutuamente um do outro, ou podem morrer. E dependem na hora de tomar as decisões, se for lá para o Everest, pode morrer congelado, né? Pode já ter chegado lá e morrer congelado, quer dizer, errou, ou pegar uma avalanche, enfim, pode acontecer um montão de coisas. E aí a equipe é muito importante. Não, e tem uma frase de um amigo meu, Eduardo Moreira, que ele fala que não é as pessoas que trabalham para o presidente de tal empresa, para o líder. Na verdade, é o líder que trabalha. O Simon Sinek fala isso também. É o líder que trabalha para a sua equipe, para as outras pessoas, né? Se não tiver a equipe, não tem líder, né? Então, esse é o ponto muito importante. Ah, esse cara é o CEO da empresa, todo mundo. Não, gente, se não tiver, só o CEO não faz uma empresa, né? Mas eventualmente até sem CEO talvez faça. Então, a importância de ter essa conexão direta entre quem está trabalhando em todas as funções e o líder. E quanto melhor for essa conexão, mais o grupo vai prosperar em todos os aspectos. Você falando agora, me veio uma coisa que é o seguinte, porque é muito intensa. Esses técnicos, eles têm o comprometimento deles com o esporte é muito intenso. É claro que eles têm períodos de folga e aí dá uma compensada, mas, por exemplo, o Guardiola é muito conhecido, assim, ele liga de madrugada para os caras para discutir técnica, tática, etc. Ele é super intenso. E a gente viu essa intensidade em todos eles. Então, eles são intensos. E por que eles são intensos? Porque eles estão o tempo todo vendo como é que eles podem servir melhor a equipe. Eu acho que no mundo corporativo houve uma inversão disso, né? De repente, a equipe teve que servir o CEO. E está tudo errado. A gente tem que olhar para o esporte. Que lindo exemplo, perfeito. Isso daqui é como se, exatamente, é como se no mundo corporativo está todo mundo servindo o técnico, né? Então, no futebol está todo mundo jogando para o técnico, que é o chefe. Não, não é. É perfeito. É o técnico que está servindo a equipe, é o líder que está servindo a equipe. Muito obrigado, Dri. Ó, você que não leu, leia o livro aqui, O Algoritmo da Vitória. José Salib Neto e Adriana Salles Gomes, lições dos melhores técnicos esportivos do mundo para você aplicar em seu time, sua carreira e na sua vida. Obrigado por ter me citado no livro, mas isso é apenas um micro detalhe. O mais importante é esse paralelo que vocês fizeram do esporte com a nossa vida, com a nossa empresa, e quanto a gente pode aprender com essa maravilha, que eu sou apaixonado, quem ouviu a gente sabe disso, como eu adoro esporte e como eu trago isso para minha vida. Gratidão, Dri. Eu é que agradeço demais. Acho o máximo você ser nadador. Tenho sobrinhos nadadores, irmão nadador, tal. Acho um esporte lindo. Quero destacar isso. Muito obrigada. Obrigado.